É isso aí, já de volta aqui no Dentro da Área, e não para, dentro da área, né, na velocidade aqui, se fosse Roberta Valone e Tarso Cacossi, diria no pique dentro da área aqui, pra gente falar, Copa do Brasil, uma passada rápida, né, pelos resultados, me ajudem aí, Flamengo fez 3-0, uma vergonha, o pênalti foi marcado a favor do Flamengo contra o Curitiba, mas enfim, e daí nos pênaltis venceu 3-2, resultado surpreendente, Atlético Paranaense fez 2-0 no América de Natal, mas havia perdido de 3, ficou fora. Daí quem mais? Daí a gente teve a vitória do Botafogo contra o Ceará, gol nos acréscimos, também muita discussão, mas belo resultado, né, do Botafogo, 4-3. Fez 2 gols em 2 minutos, 49 e 50, o jogo foi até o Botafogo marcar. Daí a gente teve também, já tinha tido na terça-feira, o Vasco perdendo 2-1 para o ABC classificado, daí o Braga que perdeu, o Cruzeiro ganhou 2-1, já estava classificado. Tivemos ainda o Atlético Mineiro fazendo 2-0 no Palmeiras e o outro jogo que está faltando, o Santos, que não aconteceu. O Grêmio acabou sendo excluído da competição, aquele problema do racismo e tudo mais. Vai render, né? Vai dar pano para manga, mas enfim. E o julgamento já deve acontecer na próxima semana no Pleno, porque o Grêmio já recorreu. Exatamente. E se ganhar, vai ter o jogo da volta, porque a próxima fase só começa 1º de outubro. Exato. Então Os jogos já foram definidos, 1º de outubro e 15 de outubro. E daí nós temos hoje os duelos são Corinthians e Atlético Mineiro, Santos e Botafogo, Flamengo e América de Natal e o Cruzeiro enfrentando o ABC. Esses seriam os confrontos aí na Copa do Brasil. Antes da gente ouvir o presidente do Bragantino e o PC Guzmão, e o assunto não é nem o jogo em si, é que muito se falou desde a última quarta-feira que o PC poderia sair do Bragantino para assumir um outro clube. Eu conversei com o PC, ele chegou até a ser sondado pelo Vasco, que teria estava acertando com o Joel Santana nesta sexta-feira. O Atlético Paranaense era outro clube, e daí acertou com o Claudinei Oliveira, que estava no Paraná. E o Criciúma, seriam aí possibilidades. Então a gente vai na sequência até ouvir, mas em termos aí de Copa do Brasil, o que ficou para você, Silvio, Tarso, rapidinho, da derrota do Braga em São Paulo por 3-1? A derrota eu disse no início do programa e volto a repetir. Eu acho que em 19 minutos, o sistema defensivo do Bragantino, individualmente, o time não tinha falhado desde a chegada do PC Guzmão, tanto como falhou. Perdeu bolas divididas, erros de posicionamento, erros de marcação, ficaram olhando a bola ao invés de marcar jogador. Então, o primeiro gol desmontou. Começou com uma falha, uma bola perdida do Cezinha no meio campo, para o Bruno Henrique. O Bruno Henrique teve espaço, finalizou, pegou o rebote, ganhou no pé de ferro do Geandro, rolou para o Romarinho, que cruzou. O Renato Augusto estava completamente livre. Então, deu a impressão, no começo de jogo, eu fiquei com a sensação que o Corinthians era o Bragantino e o Bragantino era o Corinthians. Alguns jogadores do Bragantino querendo dar de letra, de calcanhar. Eu acho que o Bragantino ficou um pouquinho no saltinho alto. Subiu um pouquinho na cabeça a primeira vitória em Cuiabá. E aí não deu. Tomou o primeiro gol, aí foi aquela avalanche. Só que depois o time se acertou. Então ainda termina com uma imagem positiva, fazendo um gol no final do jogo. Ficou fora por um gol. Jogando diante do Corinthians em São Paulo, acho que acabou ficando de bom tamanho e agora é voltar para a realidade do dia a dia. Também acho que o gol marcado pelo Renato Augusto logo aos 3 minutos, em plena Arena Corinthians, estádio lotado, fez com que os jogadores do Bragantino sentissem a pressão e se desestabilizassem dentro de campo nos minutos seguintes. Tanto que nesse momento do jogo houve 2 escanteios a favor do Corinthians e o Corinthians marcou mais 2 gols de bola parada. E um time comandado pelo Mano Menezes, com as características do treinador bastante defensivo, né, para não dizer outra coisa, a aposta é sempre grande nas bolas paradas, né? Teve a felicidade enorme do Renato Augusto, que fez uma brilhante partida na finalização do primeiro gol, e os demais gols de bola parada. Isso acabou quebrando qualquer pretensão do Bragantino na partida, que ainda tentou a reação, mas sem tanta inspiração, até porque o Corinthians teve uma defesa bastante sólida no decorrer do jogo. De qualquer forma, o Bragantino já sabia que era um franco atirador, ficou no lucro na Copa do Brasil, tanto dentro quanto fora de campo, já que dentro de campo ganhou uma grande visibilidade, os jogadores com certeza passaram a ser mais visados, o técnico PC Guzmão também, e fora de campo o time aí, entre rendas e premiações, ganhou cerca de 2 milhões de reais. Então
foi bom para o Bragantino esse desempenho na Copa do Brasil. Eu diria, acho que o valor foi até maior, porque a camisa do Bragantino dois jogos. Nesses dois não, Silvio, contra o São Paulo também. Sim. Então foram 4 jogos de exposição e bom para o Bragantino, bom para o presidente. O presidente me confidenciou na quarta-feira que ele falou, olha, acho que valeu, né, Sérgio? Ele usou a expressão. Eu falei, valeu, presidente, valeu. Porque o Bragantino, é claro que a gente esperava até, de repente, que eliminasse o Corinthians, mas seria uma zebra, assim como foi quando eliminou São Paulo, mas bela campanha, o sentimento de orgulho, torcedor de Bragança, os bragantinos que estavam na Arena Corinthians, que alegria ver aqueles bragantinos, meninada da Guerreiros com a faixa, torcedor com bandeira, com aquele sentimento do passado, né, de ver, olha, nosso time está ali no campo, jogando aqui no campo, no estádio da Copa, da abertura da Copa do Mundo, que isso daí o presidente jogando futebol, não isso para poucos, estão jogando futebol, então, mesmo acho que isso foi legal. E daí eu recebi inúmeras mensagens, o PC vai embora, porque o PC não é técnico pro Bragantino, porque está se destacando, são 8 jogos, são 3 derrotas e 5 vitórias. E as derrotas, tirando essa do Corinthians, derrotas apertadas contra Paraná e Ponte Preta. E eu perguntei, na Rádio Futebol Total, o presidente do Bragantino, Marquinhos Chedi, sobre a questão do PC. Vamos acompanhar a entrevista que o presidente deu na Rádio Futebol Total, que o presidente fala assim na Rádio Futebol Total, na Rádio da Verdade. Ele sabe que é importante, porque tem muita gente que ouve a Rádio Futebol Total. E a gente abre espaço para o presidente, para o jogador, para o torcedor, né? Aqui não tem distinção, tem a informação acima de tudo. Vamos acompanhar na tela. O PC já manifestou, conversou comigo depois do jogo de São Paulo, né? Só que eu acho que hoje os dirigentes do futebol brasileiro têm que ter respeito com os outros clubes. Então, se o Criciúma já passou 3, 4 técnicos do Criciúma, o PC Guzmão não vai se arriscar ir para o Criciúma fazer 3 jogos como o Marcelo Veiga fez e ficar com o boné na mão. Então, hoje os técnicos têm consciência. Só que o dirigente do Criciúma, eu acho que é muito amador no futebol ainda. Por isso que o Criciúma está nessa condição. Então, tem que respeitar. Tem um monte de treinador bom aí para se empregar. O PC Guzmão estava 6 meses parado, veio do Catar e ninguém lembrou do PC Guzmão. Então, ele que trabalha e procura um técnico bom. Mas o PC já não vai sair. Essa formação já discutimos esse assunto. Isso é importante então frisar, que até ouvindo do PC ele falou, estou muito satisfeito em Bragança, a torcida está voltando. Tem um compromisso, tem um envolvimento no PC, na amizade, no relacionamento. Eu convidei o Vanderlei para vir fazer o trabalho, ele falou que não poderia fazer esse trabalho, indicou o PC, falou, tem 2 pessoas, eu vou indicar 2 pessoas, você escolhe qual das 2 que são pessoas que vão fazer um trabalho que eu conheço Bragança. Então, fui lá, conversei com o PC, já era uma coisa antiga, né? Desde o tempo que eu fui preparador do Vanderlei na seleção. Então, tá tudo bem, tá bonito o Bragantino na forma de jogar. Então, tá tudo sob controle. Aí, fui levar no vestiário, tava se trocando lá, quando tocamos algumas ideias, falou, vamos ganhar do Náutico e vamos fazer uma excepcional campanha na Série B. Então, tá tudo sossegado. Tá aí, presidente Marquinhos Chedi. O presidente tem razão quando fala que tem muito técnico aí, agora... De repente se sentiu ameaçado com propostas. Ele falou até que não tem tanto técnico para contratar, o PC estava parado. Não estava parado. Esse é o presidente, ele se equivocou. Ele fala que está fora, que estava parado, estava sumido. É que ele foi trabalhar no Catar. Muito bem remunerado e muito bem lá no Catar. Ele só não voltou porque ele teve problemas familiares e daí ele quis ficar próximo da esposa, da família. Eles são do Rio de Janeiro, então por isso que o PC não voltou para o Catar. Mas agora o PC sabe também da vitrine que é esse Bragantino. E o presidente também tem que saber, né? É que o presidente se acostumou a trabalhar com um técnico que ninguém vinha atrás. Esse ano, quando falou que a Portuguesa queria o Marcelo Veiga, teve gente na cidade que soltou o rojão, falou, não pode ser. Só pode ser a Portuguesa mesmo, com todo respeito, é coisa da Portuguesa. Porque o presidente, nos últimos anos, não sabe o que é ter um profissional capacitado e que surgem propostas. Um belo trabalho. A turma vai olhar lá, quantos jogos ele fez no Brasileiro, da Série B? Fez 5. O que ele fez? Ganhou do Joinville, está lá em cima. Daí, ganhou do Atlético Goianiense, que não tinha perdido depois da Copa do Mundo. E ganhou aqui do ABC, que eliminou o Vasco, que veio. Peraí, ganhou tudo que jogou dentro de casa? Ganhou. E fora? Fora perdeu da Ponte, mas jogou bem, perdeu do Paraná, jogou bem. E Copa do Brasil. Foi no Morumbi e ganhou de 3 São Paulo. O quê? E com o Corinthians? Foi na Arena Pantanal e ganhou de 0. Peraí, quem que é esse cara?
Vamos ver o que ele está fazendo, treino, e quais são os jogadores, até para despertar interesse em jogadores. Então esse era o cuidado. A gente tem também a palavrinha do PC, que falou na Rádio Futebol Total, para daí a gente arrematar esse assunto. Houve assim, as duas propostas, uma sondagem, mas imediatamente eu disse que não poderia ir, porque o meu compromisso com o Bragantino foi firmado até o final da competição. Então, e espero cumprir da melhor maneira possível. Espero não ter a decepção que tive o ano passado no Atlético Goianiense, na qual a gente tive a proposta também desse mesmo clube, não sair, para honrar a minha palavra, o meu compromisso com o Atlético Goianiense. E, infelizmente, fui apunhalado pelas costas pelo diretor de futebol, pelo Adson Batista, pela diretoria do Atlético Goianiense, quem apunhalou pelas costas quando a gente conseguiu fazer um trabalho todo de resgate para não deixar o time cair. Então eu espero que já tive uma conversa franca com o Marquinhos, que é uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo, passei para ele a realidade e ele me deu essa garantia, essa confirmação, e a gente continua trabalhando, continua incentivando aí os meninos para que a gente possa caminhar melhor ainda dentro da Série B. Tá aí então, o áudio da entrevista do PC na Rádio Futebol Total, e pode ficar tranquilo, tanto o presidente como o PC Guzmão, porque a gente cobra, aqui a gente cobra. Se por algum motivo o presidente não cumprir com a palavra que foi dada, a gente vai questionar. Da mesma forma o PC, do outro lado. E aqui a gente não precisa começar a bombardear ou fazer críticas para minar jogador ou para isso, aquilo, para tirar. Aqui é a realidade. Então, eu acho que nós estamos ao lado do torcedor. Eu não vi um torcedor criticar a maneira que o Bragantino foi escalado para jogar o Corinthians. Porque vi gente falar, mas entrou com 3 atacantes para pegar o Corinthians. Eu estou com o Silvio. Eu acho que a confiança era tamanha depois da vitória. Falou, vamos jogar da mesma forma. Se joga com 3 zagueiros, se ele tira um atacante, Silvio, e me coloca um jogador de meio de campo a mais, um volante a mais, e perde o jogo, ia cair o mundo. Claro. Mas tá vendo o PC? Já quis retrancar, quis fechar, por que não jogou para frente igual? Então, eu acho que isso não dá para ser falado, certo? Porque eu já ouvi zum aí de gente torcendo o nariz que nem no estádio estava. Gente que nem no estádio foi, porque quem estava lá e que viu, agora de gente que nem foi, então é complicado, por isso que eu estou falando, aqui a gente vai criticar, PC Guzmão fez uma substituição errada, vai ser criticado, mexeu errado, poderia ter mexido diferente, ele virou para mim, por que ele tirou o Marcos Paulo? Porque na hora que o Marcos Paulo recebeu o amarelo, ele recebeu o amarelo, ele olhou para mim e fez assim, Serginho, o juizão vai expulsar o Marcos Paulo. Teve um escanteio do Bragantino, Marcos Paulo ficou de último homem. PC desesperado. Não pode, porque o último homem, se o Corinthians vem, o que o último homem vai fazer? Vai fazer a falta. Vai ser expulso. Tá errado. Troca. Bruno Recife, troca. Daí ele falou, não dá. Chamou o Franco. Chama o Romário. Veio o Romário e entrou o Romário. Mas tá perdendo o jogo de 3, vai trocar volante por volante. O cara tá vendo o jogo. Ele vai tirar um marcador e vai pôr outro sem amarelo. No fim, o Romário ainda recebeu o amarelo no final do primeiro tempo. Uma entrada dura, que poderia até ter rendido vermelho, mas você vê que o treinador tá trabalhando, tá mexendo. Agora, com relação ao PC Guzmão, eu falei isso já na quinta-feira, falei também na quarta-feira, e quando ele dá esse discurso, que ele fala que espera que o presidente cumpra, e todo mundo espera, só que futebol é resultado. E se no Campeonato Brasileiro da Série B as vitórias pararem de vir e os resultados adversos começarem a se acumular, fica insustentável não só o PC Guzmão, qualquer treinador, que foi o que a gente sempre falou. Treinador perder, por exemplo, perde do Náutico, perde do Avaí, perde 5 seguidos agora. Como é que não vai mexer? Se não mexer, cai. É porque o treinador aconteceu alguma coisa. Agora, por aquilo que nós estamos vendo do trabalho, a projeção para isso acontecer não é o que deve acontecer, não. O Bragantino subir de produção. Para isso acontecer, Silvio, só tem uma coisa. Você vai saber qual é. Pagamento. Na hora, se o presidente falar, eu vou minar o treinador, ele para de pagar salário de jogador, vai atrasar o salário do treinador, não vê jogador insatisfeito, é o que o PC falou. Jogadores estão felizes e a gente percebe o torcedor também. Para fechar, Tarso Cacossi, sábado, Rádio Futebol Total transmite Bragantino e Náutico Brasileiro da Série B.
Isso aí. Tem algumas alterações no time do técnico PC Guzmão, principalmente o Sandro, que está fora do jogo, vai ser poupado, como a gente já disse na abertura, né? Ele que é titular absoluto, mas outros jogadores que deveriam ser reservas também foram poupados essa viagem para Pernambuco, o goleiro Marcelo Henrique e os atacantes Léo Jaime e Nunes. Então o time do Bragantino deve ter a mesma base aí que vem jogando nas últimas partidas. O time do Bragantino tem sim um esquema tático bem definido, tem sim uma base bem definida, e o time titular hoje do Bragantino é formado por Renan no gol, na lateral direita Samuel Santos, na zaga Guilherme Leonardo, na lateral esquerda Bruno Recife, no meio campo Geandro, Marcos Paulo, e aí resta saber quem vai entrar no lugar do Sandro. Provavelmente é o Magno, mas há de se ressaltar que o Caio foi relacionado pela primeira vez, fica à disposição, talvez banco de reservas, mas de repente pode pintar como surpresa entre os titulares. E aí na frente Luizinho, Lincoln e Cezinha, esse é o time provável do Bragantino para enfrentar o Náutico. É isso, e nesse sábado 3h30, né? 3h30, Rádio Futebol Total, você pode ligar então, acompanhar, porque tem Bragantino e tem Náutico, direto do Recife. A última parada, a gente já volta para falar do futsal, passadinha final do Atibaia, que joga também no sábado, para a gente chegar aqui no último bloco do Dentro da Área. Continue com a gente, intervalo rapidinho.